tarde. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês. Não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. Hoje com o tema como deve ser a aliança com Deus. Será que existe uma aliança que é correta diante de Deus? Ou será que qualquer pessoa que confessou Jesus como único e suficiente Salvador pode estabelecer aliança com Deus a qualquer momento, de qualquer maneira? Será que todo casamento realmente é de Deus? Será que todo mundo que casou fez uma aliança com Deus? Bom, querido, de fato eu tô aqui para te dizer que não. Isso não é bem uma verdade, não. Existem critérios que nós devemos seguir se queremos fazer uma aliança com Deus. Existem atos que nós devemos assumir, compromissos que devemos assumir. Então não é simples, não é só dizer assim, eu tô com alguém, eu amo alguém, eu tenho aliança. Deus está no meu casamento. Bom, queridos, olha só. Existem alguns critérios, como eu disse, e a palavra de Deus nos ensina que nós devemos seguir as leis. Nós devemos cumprir leis, tanto da palavra de Deus quanto as leis humanas. Nós devemos nos submeter às autoridades. É claro que nós nos submeteremos àquilo que for correto. Ao que não for correto, nós não nos submeteremos e nem seremos coniventes com o erro, com a corrupção, com a falha. Vixe, eu vim pra cá porque eu achei que não ia ter barulho, mas... Peraí, deixa eu fechar a janela aqui. Então, queridos, o que acontece? Existe um critério, aliás, existem critérios para que a aliança seja feita com Deus. Deus não entra em qualquer coisa. Deus não faz qualquer aliança. E o que as pessoas não entendem hoje é que nem todo casamento é de Deus, não. Tem muita gente que tá morando junto e tá falando que tá casado e fez aliança com Deus. Deus não está nisso. Tem muita gente que tá casado numa briga danada, uma contenda danada e tá falando que fez aliança com Deus. Deus não está nisso. Querido, deixa eu explicar pra vocês. A palavra vai dizer que Jesus é o príncipe da paz. A palavra vai dizer que Deus é paz. E quando nós temos Jesus, Ele nos dá dessa paz. E não é uma paz como a paz do mundo, é uma paz sobrenatural, é uma paz diferente, é uma paz que é paz mesmo, entende? Então, assim, Paulo vai dizer, né? Deus nos chamou para a paz. Portanto, Deus não vai fazer uma aliança a qual, num ambiente que não tem paz, um ambiente que é só contenda, briga, agressão, muito menos traição. E sabe por quê, queridos? Eu fiz um vídeo sobre a profundidade do adultério. Se você passou por um adultério, ou se você foi um adúltero, assista esse vídeo para você ter noção da dimensão que é o pecado do adultério. O pecado do adultério, ele é terrível, terrível. E eu vou falar pra vocês, tem muito pastor aí falando, volta pro seu cônjuge, perdoa e volta, perdoa e volta. E nem sempre você deve voltar. Você deve voltar se o Senhor te deu a palavra e ele disse, olha, volta. O Senhor, eu não tô dizendo pastor, pastora, missionário, eu tô dizendo Deus. Deus falou com você e ele confirmou, sou eu que estou falando com você. Pode voltar pro seu cônjuge, sabe? Mas sabe quando que Deus vai mandar você voltar pro seu cônjuge que te traiu, que adulterou contra você? Quando ele se arrepender genuinamente. Se não houver arrependimento genuíno, Deus não te manda voltar, não. Deus não vai te mandar voltar para um lugar imundo, impuro, cheio de pecado, totalmente corrompido, totalmente tomado por Satanás, não, querido. Não vai, não. Então, o primeiro critério para se ter aliança com Deus, para se fazer uma aliança com Deus, você deve se casar. Portanto, se você é amasiado, você não tem aliança com Deus. Mas eu sou cristão, eu tenho Deus, eu vou na igreja. Não, querido. Satanás provavelmente contou mentiras para você dizendo que o fato de você estar morando junto com essa pessoa e estar dentro da igreja é suficiente para você ter aliança com Deus. Mas nós aprendemos na Bíblia que o único casal que não fez a celebração do casamento foi Adão e Eva.
Fora Adão e Eva, todos os outros casais celebraram, todos os maridos pagaram dote por suas esposas, ou seja, teve o tempo de noivado, não foi um casamento de qualquer jeito, não foi um negócio de qualquer maneira, não, eles não estavam bêbados, a não ser Jacó, né, que ficou bêbado e aí foi lá, ainda teve a mulher trocada, pra você ver como é que você tem que fazer tudo muito sóbrio, muito certo do que você tá fazendo, não pode ser feito de qualquer maneira. Então, assim, querida, aliança com Deus tem critério. O primeiro critério para Deus fazer essa aliança com você e com seu cônjuge é casem-se. Casem-se. Assumam a aliança pública entre vocês. Quando vocês se casam no civil, vocês estão assumindo uma aliança pública. Vocês estão dizendo publicamente que vocês estão se casando, vocês estão se comprometendo um com o outro, vocês estão felizes juntos e por isso vocês não têm problema nenhum de fazer essa aliança pública, de confessar aos seres humanos que vocês estão fazendo aliança. Tá, querido? E eu diria que até antes disso, eu coloquei aqui em ordens aqui, mas eu diria que antes disso, o primeiro ponto, antes de você casar, esteja com uma pessoa que está no mesmo alinhamento que você, que está indo para o mesmo lugar, que faz as mesmas coisas. Eu vejo muito o pastor Cláudio Duarte falando isso, né? Ele até brinca falando assim, se você é da macumba, case com alguém que é da macumba. Se você é crente, case com crente. Se você é católico, case com católico. Querido, isso não é mentira, tá? A palavra vai nos dizer que nós não devemos nos casar em julgo desigual. Nós não devemos estar com uma pessoa que não tem o mesmo alinhamento que o nosso. Às vezes, querido, Deus até tem propósito naquilo ali. Às vezes aquela pessoa até tem coisas que podem te apoiar e te ajudar na sua missão, no propósito que Deus tem para você, do seu chamado. Mas se a pessoa não estiver disposta a caminhar os mesmos passos que você, não estiver disposta a servir o mesmo Deus que você, não estiver disposta a ter a mesma fé que você, essa pessoa vai te atrapalhar. E a palavra de Deus nos ensina: não vos enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Está falando só de amigos? Não. Está falando de más companhias. Então, todos aqueles que andam com a gente e são maus, eles vão corromper os nossos bons costumes. Então, se você é uma pessoa de fé, mas você está namorando uma pessoa que não é e está querendo casar com ela, ela vai te derrubar em algum momento, ela vai, querido. Sabe por quê? Porque o mundo pertence a Satanás. A palavra vai dizer que esse mundo pertence a ele. Então, a qualquer hora que ele quiser, ele te derruba. Qualquer brechinha que você der aí, ele vai entrar e vai te derrubar. Então, não dê lugar ao diabo, amém? Não dê lugar ao diabo. Então, se una com uma pessoa que está caminhando em julgo igual, não julgo desigual. Então, uma pessoa que, se você crê em Jesus Cristo, ela também creia. Uma pessoa que, se você vai na igreja tal, ela também vá. Ah, não, Alessandra, mas o meu pastor disse que eu posso casar com um maconheiro, que ele vai largar a maconha para ficar comigo. Ô, querido, pelo amor de Deus. Olha, isso daí é uma chance em 1 milhão. Pode acontecer? Pode acontecer, mas é uma chance em 1 milhão. Você vai dar esse tiro no escuro? Vai correr esse risco? Então não faça isso. Porque antes disso acontecer, você pode passar por muita coisa, pode sofrer muita coisa. Pode ser que o cara esteja devendo droga e aí entre lá os bandidos dentro da sua casa para cobrar droga e você morra inocente por algo que você não fez, mas porque você decidiu assumir o compromisso com uma pessoa que o pastor, ou sei lá quem, sei lá que líder religioso aí, te falou para você assumir, que depois a pessoa mudava. Querido, não faça isso. Ser humano não muda por outro ser humano, tá? O ser humano, ele só muda quando Deus entra. Se Deus não entrar, não tem mudança. Então, não faça isso, ok? Então, o primeiro critério, antes de qualquer coisa, procure uma pessoa que tenha a mesma fé que você, que tenha os mesmos, eu não diria nem os mesmos sonhos, mas que deseja as mesmas coisas que você. Por exemplo, eu queria ter vários filhos. O meu marido não. Então, nisso daí já deu problema aqui em casa, porque eu queria ter filho todo ano, eu queria ter filho sempre, e ele não queria. Ele não queria. Pra ele, quanto menos, melhor, né? Então, isso já dava um conflito entre nós. Então, se você quer ter muito filho e casa com uma pessoa que não quer ter filho, vai ter problema. Vai ter problema. Eu tô falando por experiência própria, tá? Então, procure uma pessoa que esteja alinhada com seus sonhos, com seus planos, seus projetos. E principalmente com os planos, os sonhos e os projetos de Deus, ok? Então, o segundo ponto é o casamento religioso.
civil, perdão. Segundo ponto é o casamento civil. Você deve se casar no civil. E por quê? Porque isso é uma lei humana. É uma lei que veio de uma autoridade humana. E a palavra vai nos dizer que nós devemos nos submeter a toda a autoridade humana. A não ser uma autoridade que está em corrupção, que está roubando, que está mentindo, que está... Isso não. Mas se é uma autoridade que estipulou uma lei para sua proteção e para garantir aquilo que é correto, você deve se submeter a essa lei. Portanto, o casamento civil, ele tem como intenção a confissão do compromisso publicamente, mediante as pessoas, as testemunhas que estão ali. E não só aquelas pessoas, né, querido? Porque se você tá casando no civil, você tá ali tirando fotos, então você tá colocando lá no seu Facebook, no seu Instagram, e tá todo mundo vendo que vocês estão casados, vocês assumiram esse compromisso. Vocês não tiveram problema em assumir compromisso um com o outro. Vocês estão dizendo um pro outro, olha, eu te amo e por isso eu não tenho problema em assumir esse compromisso com você. É você que eu quero na minha vida, tá? Terceiro ponto, você deve se casar no religioso ou buscar assumir a bênção de Deus. Buscar um líder religioso que te dê a bênção de Deus. Aquele juiz que celebra o casamento no civil, ele muitas vezes não é um líder religioso. Tem alguns que são, tem outros que não são. Portanto, você deve procurar um líder religioso, um padre, um pastor, alguém que possa fornecer para você essa bênção que o Senhor dá. Tanto é que, por exemplo, quando as pessoas se casavam, por exemplo, os judeus casavam, tinha um juiz, mas os pais também tinham que dar a bênção. Então tinha um juiz para celebrar o casamento, mas os pais também davam a bênção. Então, queridos, os pais de vocês também têm que estar em acordo. Os pais de vocês também têm que aceitar esse casamento, senão vai dar ruim, vai dar problema. Então, querido, tem que haver um acordo, tem que haver a aliança civil, que é a aliança feita publicamente entre os homens, e tem que haver aliança religiosa. Precisa ser um casamento na igreja? Não. Precisa ser uma celebração num sítio, alguma coisa? Não. Às vezes, no dia mesmo lá do seu casamento civil, você convidou um pastor ou um padre e ele deu a bênção para vocês. Ele celebrou aquele momento ali e ele deu a bênção para vocês. Tá? Então, são esses 3 critérios a serem seguidos. Alessandra, como eu vou saber se Jesus fez aliança comigo, se Deus está na minha aliança? Primeiro, você convidou Jesus? Porque olha só, querido, então a gente já aprendeu. Existem esses critérios antes de qualquer coisa. Antes de uma aliança existem esses critérios, eles têm que ser seguidos. Viver juntos sem casar é viver em impureza, é viver em pecado, em imoralidade. Não é porque eu estou te julgando, mas é porque é o que a Bíblia ensina. Portanto, se você está amasiado, só morando junto com alguém, mas não casou nem no civil, nem no religioso, pode saber que você não tem aliança. Deus não vai entrar nisso. Deus não entra onde há o pecado. Deus não entra, tá? Deus não entra, Deus não vai agir na vida de uma pessoa que está fora da lei, que não segue a lei, que não obedece os mandamentos. Deus não entra nisso, tá, querido? Então, veja bem, amados, digamos que você fez esses passos, né? Então, você primeiro procurou uma pessoa bacana para casar, vocês estão caminhando alinhados no mesmo propósito, buscando de Deus, buscando na palavra, bacana demais. Então agora vocês casaram no civil, tudo certo, vocês fizeram a confissão pública de compromisso, agora vocês casaram no religioso, fizeram aliança. Como é que eu sei se Deus fez essa aliança, se Deus está nessa aliança? Então vamos lá. Lá em João capítulo 2, a palavra nos ensina algo muito sério sobre isso. E olha o que lá vai dizer do versículo 1 ao 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Jesus foi de penetra, porque a mãe dele estava lá? Não. Jesus foi convidado.
E em outras traduções vai dizer que ele foi convidado pelos noivos. Ou seja, ele não foi convidado só por uma pessoa, querido. Ele não foi convidado só pela noiva, só pelo pai da noiva, a mãe da noiva, como muitas novelas aí vão mostrar pra gente. Não. Ele foi convidado pelos noivos. Os noivos convidaram Jesus. Ou seja, os dois estavam em acordo e convidaram Jesus para aquele casamento, cientes, é claro, de que os discípulos viriam com ele. Então veja bem, querido. Se você quer fazer uma aliança com Deus, convide Jesus. Ah, Alessandra, mas eu sou cristã, meu marido não é. Então a gente já viu que vai dar ruim isso. Deus não entra no meio disso. Porque para ele entrar, a palavra vai dizer assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Se o seu cônjuge não tem fé, o seu cônjuge não crê, o seu cônjuge não deseja Deus, o seu cônjuge não busca a Deus, então é impossível, querido. Não tem como agradar a Deus, então Deus não vai entrar nisso. Deus não vai entrar numa aliança onde ele está desagradado, onde ele não está gostando, onde ele não está feliz, onde ele não está contente com aquilo. Então tem que haver consentimento entre vocês dois, tem que haver uma união, tem que ser único, os dois desejaram a mesma coisa, convidaram Jesus, falaram para Jesus, olha, nós queremos você no nosso casamento, venha, você é nosso convidado de honra, você é aquele cujo qual nós não podemos viver sem você, nós precisamos de você no nosso casamento. Nós queremos que você não só marque a presença, mas que você esteja conosco todos os dias do nosso casamento. Aí sim, querido, aí Deus entra nessa aliança, Deus faz essa aliança, Ele se alegra com essa aliança. E por que eu vim fazer esse vídeo hoje pra vocês? Porque tem muito cristão morando junto com alguém dizendo que tá casado. Porque hoje em dia existe união estável. Bom, lá em Romanos, capítulo 2, leia aí comigo, capítulo 12, versículo 2, a palavra vai dizer assim, não sede conformados com este mundo. E em outra tradução, se eu não me engano, na King James, vai dizer assim, não vos amoldeis aos padrões deste mundo. Então hoje o mundo está dizendo que a união estável é casamento, mas não é. Por mais que ele dê as mesmas coisas, por mais que ele te garanta as mesmas coisas, proteja você do mesmo jeito, não é casamento. Casamento é casamento, entendeu? E existe diferença entre casamento e matrimônio. Casamento e matrimônio existe diferença. Então você, querido, você precisa casar, viver um casamento, sabe? Você precisa estar com uma pessoa que esteja disposta a viver a mesma coisa. Porque se você está com uma pessoa que não quer te assumir, que não quer casar com você, que não quer estar com você, qual que é o problema? Por que ela não quer te assumir? Se ela não quer assumir você, ela não assume Deus também na vida dela. Não assume Deus. Então, querido, se você está amaziado com alguém, essa pessoa não quer te assumir, vaza. Essa é a palavra que eu tenho pra te falar. Não fique junto com uma pessoa que não quer assumir você, que não quer fazer o compromisso do casamento com você. Por quê? Porque você vai continuar em pecado, você vai continuar na imoralidade, na prostituição e em muitos outros pecados. Então não faça isso. Você continua impuro e Deus não habita nisso. Deus, por misericórdia, Ele vai usar o Espírito Santo para falar coisas com você, Ele vai criar situações na sua vida, mas habitar no meio disso, Ele não habita. Não habita. Deus não habita no meio do pecado. Deus não habita. Tanto é que Ele vai dizer que nós devemos buscar ser santos como Ele é santo, ou seja, nós devemos nos santificar, nos purificar, porque Deus não habita num lugar impuro, imundo, sujo, bagunçado. Tá bom? Então, olha, espero que o vídeo de hoje te ajude, espero que ele tire dúvidas suas. E no mais, se você tem alguma dúvida, abra a Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo, querido. Na Bíblia você vai ver que a aliança requer um segmento de critérios. Deus não entra em qualquer coisa. Deus não chega simplesmente assim. E aí, galera, qual é? Vamos fazer uma aliança? Deus não é assim, querido. O mundo tá pintando isso, mas Deus não é assim. É por isso que eu digo com convicção, nem toda aliança é de Deus e nem todo casamento é dele. Quer dizer que ele não possa habitar? Claro que não. Se você convidá-lo, ele pode entrar, ele pode fazer um reboliço e transformar tudo. Mas isso depende de você e do seu cônjuge, tá bom? Então não deixe de fazer aliança com Deus. Estamos aí, terceiro dia do ano de 2025. Tá começando o ano. Conversa aí com seu cônjuge para vocês estabelecerem uma aliança formal entre vocês. Ok, queridos?
E se no mais, o seu cônjuge que estava amaziado com você, ele nunca quis te assumir, ficou às vezes 5, 8, 10 anos com você, teve filhos com você, mas nunca quis te assumir, querido, deixa aí, querido, deixa aí. Você não tem aliança com ele, por mais que o mundo te diga que você não tem aliança com ele. O que você tem é uma ligação de carne e espírito, porque você se uniu com os espíritos dele, que ele carregava, mas isso é uma coisa que você pode desligar, querido. Você pode desligar. E deve, tá? E deve. Então é isso. Ore e procure do Senhor a melhor pessoa para você se aliançar com ela. Convide ele para sua aliança. E não deixe de perguntar: Senhor, o que está faltando para que o meu casamento seja um casamento verdadeiramente aliançado com o Senhor? Amém, querido? Se o seu casamento ele tiver uma aliança com Deus, seguindo todos os critérios e leis que nos são estipulados, e você convidou Jesus como seu convidado de honra, você o convidou, seu cônjuge também, não vai ter problema, você vai ver milagres. Assim como esse casal aqui viu a água sendo transformada em vinho, você vai ver Jesus pegando tudo aquilo que não estava certo, tudo que estava faltando, tudo que tinha acabado e fazendo novo de novo. Amém? Então, ó, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. E, queridos, não deixe de refletir na palavra de Deus, tá bom? Abra sua Bíblia e vai refletir aí na sua casa. Amém?